Olá, meu querido, aqui Pastor Júlio Teodorico e eu estou num desafio de escrever mais um livro, né? Eu já sou escritor desse livro Fundamentos para a Salvação, voltados para novos convertidos, e estou escrevendo um sobre doutrinas bíblicas em geral, para pessoas que ainda não têm um conhecimento teológico, talvez não tenham condições de pagar algum curso, não tem tempo. Então a pessoa vai pegar um livro, ele não deve ter 200 páginas, está num projeto ainda, né? Ele deve ter menos de 200 páginas, porém vai ter todo o conteúdo doutrinário resumido e escrito de maneira bem prática, fácil, eficiente. É um material que todo cristão poderá ter, certo? E ler facilmente e vai compreender os ensinos da palavra de Deus de uma maneira poderosa, maravilhosa. Eu já quero pedir para você que está me acompanhando, se inscreva no canal, deixa o like, deixa um comentário, escreve no comentário alguma coisa que você gostaria que eu acrescentasse nesse livro, ou gostaria de fazer uma pergunta sobre, pastor, vai abordar tal e tal assunto. Então você pode comentar aqui, quem sabe a gente vai usar o seu comentário para acrescentar alguma coisa a este livro, ok? Hoje é o vídeo de número 3, eu fiz o primeiro vídeo, você pode ver aqui no canal, o que é doutrina, o segundo vídeo, a importância da doutrina. Hoje eu vou falar o que não é doutrina, o que não é doutrina, o que é uma seita, o que é uma heresia, vai fazer parte, né, estes 3 tópicos do primeiro capítulo desse livro. Então vamos lá. O que não é uma doutrina? Eu começo falando aqui sobre a questão de usos e costumes de algumas igrejas e faço até uma abordagem interessante. No momento que eu estava escrevendo, fui inspirado a colocar esse tema, esse tópico, até porque eu comecei a observar que na Bíblia há também recomendações de costumes locais que não eram doutrinas. Por exemplo, vou citar uma aqui para vocês, o ósculo santo. A Bíblia diz assim, o apóstolo Pedro escreveu sobre isso, o apóstolo Paulo, saudai e cumprimentai uns aos outros com ósculo santo, né? Então, significa que toda igreja, a igreja de Cristo, quem deseja morar no céu, tem que cumprimentar com ósculo santo. Não, era um ritual daquele tempo, era um costume daquela época. Ou seja, isso é uma recomendação bíblica, mas não é de fato uma doutrina. Eu explico melhor sobre isso no livro, né? Você, quando adquirir, vai ter uma oportunidade de compreender melhor, mas é importante a pessoa entender que esse tipo de coisa tem na Bíblia, né? Esse tipo de, vamos dizer, de conceito. É algo escrito para aquele povo ali específico, mas não significa algo que toda a igreja precisa praticar de uma forma em geral, etc. Tá? Eu coloquei aqui também, parte importante deste capítulo sobre doutrina cristã, o que é uma heresia. Heresia é inclusive até um costume colocado como uma doutrina imposta para algo importante para a salvação, por exemplo. Algo que poderia ser um simples costume pode ser encarado também como uma heresia, tá? Mas heresias, no geral, são tipos de crença que estão totalmente equivocadas com a palavra de Deus, tá? Chamamos de heresia todo tipo de ensinamento que vai na contramão dos princípios fundamentais da palavra de Deus. Geralmente vem por interpretação errada da Bíblia Sagrada. E também, é claro, para firmar, como eu disse aqui de costume, para firmar um conceito religioso. Eu tenho um conceito, às vezes para a minha vida, e quero impor sobre você. Então passa a ser uma heresia. Vamos dizer o seguinte, se eu tivesse o hábito de orar todos os dias, 2 horas de joelho, todo santo dia 2 horas de joelho, isso é muito bom para mim, a minha comunhão com Deus. Se eu não orar eu sinto falta, mas é para mim. Eu não posso dizer, né, que para entrar no céu uma pessoa tem que orar 2 horas de joelho, você entende? É uma comunhão minha com Deus. É importante que todos tivessem, inclusive eu estou citando esse exemplo, não estou dizendo que eu oro 2 horas por dia, né? É só algo que eu digo. Vamos falar de Daniel, orava 3 vezes por dia. Eu não posso virar no púlpito e pregar dizendo que obrigatoriamente todo cristão, para manter uma comunhão com Deus, tem que orar 3 vezes por dia. Até porque o conceito bíblico de oração, 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Então não é quantas vezes por dia, é viver uma vida de intensa oração. Então, você entende? Então eu não posso pegar uma coisa, colocar como algo doutrinário, ou seja, é necessário seguir isso aqui, é necessário entender dessa forma, é algo que a gente pratica habitualmente, porque sem isso aqui não há cristianismo, sem isso aqui não há salvação, sem isso aqui a minha vida com Deus é comprometida. Então a gente deve tomar cuidado para fazer isso, né? Agora, há algumas coisas sim que são pontos doutrinários fundamentais.
né? Por exemplo, eu tenho a esperança de um dia ressuscitar e morar com Cristo por toda a eternidade. Se eu não acredito nisso, a minha fé é inútil. 1 Coríntios capítulo 15, né? Se não crermos, né, na ressurreição, se a gente não acreditar na ressurreição, Paulo faz assim, escreve de uma maneira irônica: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos viver uma vida de qualquer maneira. Não existe ressurreição? Então para que a gente está tendo essa fé? É vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós não vamos ressuscitar, então é vã a nossa fé. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, crer na ressurreição, crer em Cristo como Salvador, crer na esperança de um dia Jesus buscar a sua igreja. Isso aí, pessoal, é coisa fundamental da fé cristã. Não tem como viver em Cristo, né? Não tem como ter uma esperança no porvir sem esse tipo de convicção, né? Que eu estou chamando aqui de doutrinária, porque é doutrinária, mas eu não posso, isso é ponto inegociável da nossa fé, é ponto inegociável da minha fé, né? Agora, uma heresia é algo que vai na contramão disso, por exemplo, né? E o que é uma seita religiosa? É o último ponto desse capítulo, né? Por exemplo, uma heresia pode haver em qualquer segmento religioso, até no nosso meio protestante, certo? Alguém pode citar uma heresia. Eu disse essa, você é obrigado a orar 3 vezes por dia, você tem que orar 2 horas de joelho, etc. Alguém pode acabar citando uma coisa ou outra. Agora, uma seita é quando uma sociedade religiosa, é quando uma igreja, é como uma organização se diverge totalmente daquilo que a gente acredita, tá? Aí, por exemplo, a gente pode chamar de seita judaica, o hinduísmo, o islamismo, eu comento aqui sobre isso. Tem as seitas que são chamadas de cristãs, mas é até perigoso chamar esse tipo de seita de cristã, mas acaba sendo, né? Acaba que tem esse nome. Testemunho de Jeová, os Mormons, eu coloquei aqui igreja local, racionalismo cristão, igreja da unificação. É complicado chamar isso de igreja e ainda mais de cristão, mas como eles se autodenominam assim e como tem a figura de Cristo como central, ainda que de forma errada, eles entendem Cristo de maneira totalmente errada, mas tem na figura de Cristo, né, um ser poderoso. Em alguns casos é um profeta, em alguns casos é um mini-deus, né, mas seguem os princípios de Cristo, então são chamados de cristãos, a gente chama assim também, mas são seita, porque eles divergem muito daquilo que a gente acredita. Não é uma heresia aqui, outra ali, um erro de interpretação aqui, outro ali, não, eles divergem bem dos conceitos doutrinários nossos, então são chamados de seita. Pessoal, são esses 3 pontos do capítulo 1, eu espero ter conseguido resumir aqui para você, né? E me acompanhe, continue me acompanhando aqui nesse vídeo, outros vídeos. Hoje, né, nós estamos aqui, hoje que eu estou gravando esse vídeo, é uma quarta-feira, dia 20 de novembro, e eu espero que essa palavra possa edificar a sua vida, tá bom? Siga aqui no canal, compartilhe o vídeo e me acompanhe todos os dias. Na parte da manhã eu vou lançar um vídeo aqui no canal para me desafiar a escrever esse livro e comentar um pouquinho. E quem sabe pode edificar a vida de muita gente, tá bom? Obrigado, comente, compartilha, curte, siga aí o canal. Que Deus abençoe a todos.